Boa noite, pessoal. Vamos esperar o pessoal entrar. 3 pessoas pediram para mim sobre o tema culpa, tá? Ai, né? Eu brinco que eu vou fazer essa live e vou sair correndo. Então, assim, eu quero entender o que é que vocês querem exatamente saber sobre culpa. E assim, nessa live, eu não vou falar a visão sistêmica sobre a culpa, mas sim todo aquele conhecimento que a gente busca de livros, de livros de processos pessoais, de visões sim sistêmicas e também a minha opinião de vivência prática, né? Sobre a culpa, tá bom? Vamos esperar o pessoal entrar e a gente começa a falar. E vocês também podem fazer as perguntas de vocês sobre culpa. É um tema muito forte, tá? Assim, eu preciso segurar bastante o que eu penso para falar para vocês sobre isso, tá? Porque culpa é um negócio que a gente sente e, e nem sempre pertence a nós, né? Então, por isso tão polêmico, tá? Então, vamos lá. Falei para você, Bruno, que você assiste todas as minhas lives. Então, assim, ó, via de regra, o que significa culpa? Culpa significa responsabilidade por um dano causado, tá? Mas por que nós sentimos culpa de tantas coisas que não foram, não tem a ver conosco? Não fui eu que fiz e por que eu me sinto culpada tantas vezes? Vocês já perceberam isso? Vocês já perceberam que muitas vezes vocês sentem uma culpa, mas não entende por que eu tô me sentindo culpado daquilo? Isso acontece muito, por exemplo, né? Principalmente não, mas por exemplo, com as mães, né? Mãe tem um negócio de se sentir culpado, né? Culpada, que é impressionante. Ou acontece muito, por exemplo, quando há uma morte. A gente fica ou se sentindo culpado, ou a gente fica procurando um culpado, né? O que eu acho que é pior ainda. Então vamos pensar assim. Como funciona a questão de culpa? Eu quero que vocês venham comigo em 2 pensamentos que se completam, tá? Vamos fazer um primeiro pensamento. Vamos dar um exemplo assim, que eu já dei uma vez no curso. Imagina uma família que tem pai, mãe e 5 filhos. E essa família é uma família de ladrões, tá? Então eles roubam, tá? É uma profissão para eles, tudo bem? Dentro da minha consciência familiar, roubar é errado. Mas eles não. Para eles, dentro da consciência familiar deles, é uma forma de sobrevivência. Então, esses pais tiveram esses filhos e ensinaram esses filhos a roubar. De repente, o do meio, lá de uns 9 anos, encontra alguém na rua e alguém fala para ele: Ô meu filho, não tá certo roubar. E ele fala: Não tá certo? Aí ele fica com a pulga atrás da orelha e ele decide parar de roubar. Então ele chega em casa e fala: Pai, mãe, eu não vou mais roubar. Os pais mandam ele para fora de casa, afinal, você tem que sair de casa, porque você tá errado, porque dentro da consciência familiar roubar é o certo. Então ele sai de casa, arruma um emprego, forma uma família e ele passa a se sentir culpado. Perante a família dele, ele tem um sentimento de culpa, ele acredita que ele errou. E aonde está a culpa dele, né? Então, muitas vezes, nós nos sentimos culpados por conta da nossa consciência familiar, por conta daquilo que a nossa família acredita que é o certo e nós acreditamos que não é o certo. Vamos lembrar que, pensando nesse pensamento sistêmico, certo e errado não existe, né? O que é certo para aquela família de ladrões, para mim, é errado, porque a minha consciência familiar, os meus pais, a minha cultura diz que roubar não tá certo, né? Mas tá certo, tá errado, tá certo, tá errado. Então a culpa já começa dentro desse contexto de bem, mal, de certo ou errado, que para nós não faz sentido. O que é errado? O que é mal, por exemplo? Quando você perde algo, isso é ruim? Isso é bom?
e ruim. Porque o que você ganha quando você perde algo? Quais são os ganhos que você tem? E muitos autores dizem que nós só temos capacidade de evoluir quando nós perdemos. Quando nós estamos ganhando, a gente não evolui. Se você é palestrante, por exemplo, e você dá uma palestra e você está sempre lotado de gente, você não vai mais estudar, né? Agora, quando você começa a perder pessoas, você começa a estudar, você começa a evoluir, quer dizer, é bom, é ruim? E por que nós nos sentimos culpados por isso? Porque nós estamos intimamente ligados àquilo que nós aprendemos dentro da nossa família. Essa é uma questão de culpa. Vamos pensar que dentro do tema culpa, nós temos muitas visões, nós temos muitos olhares, tá? Então a gente vai trabalhar aqueles que são mais fáceis de compreensão, que tem mais fácil compreensão, tá? Então, ficou claro essa questão? Muitas vezes nós estamos nos sentindo culpados para pertencer, né? Porque eu fiz o contrário daquilo que os meus pais me ensinaram. Então eu me sinto culpada, talvez até por não estar agradando os meus pais. Talvez até por não estar fazendo como os meus pais me pediram, como os meus pais me ensinaram. Uma outra questão que traz muito a culpa, que a gente não consegue entender porque a gente está vivendo, são os julgamentos dentro dos acontecimentos, tá? Então, eu gosto muito de exemplos. Vamos dar um exemplo. Existe um pai e uma mãe. Esse pai faz algo contra essa mãe e eu, enquanto filho, julgo o meu pai. Meu pai não vale nada, meu pai não serve de nada, meu pai não presta para nada. Quando eu faço esse movimento, eu passo a sentir-me culpado. Porque eu estou num movimento de julgamento. E o julgamento, todas as vezes que, de forma bem grosseira, explicando, todas as vezes que você julga alguém, você pega para você a culpa que pertence ao outro, né? Então, quando eu digo, meu pai não vale nada, eu estou trazendo para mim uma culpa que pertence ao meu pai. E sendo do meu pai, quem deve arcar com ela, quem deve pagar o preço de qualquer coisa é ele, não eu. O que tem a ver com isso? Né? O que eu estou fazendo ali? O que eu estou fazendo numa situação que não me pertence? Tá? Então, enquanto terapeuta, a gente vai trabalhar a culpa com essa pessoa. Vanessa, eu me sinto muito culpada em relação ao meu pai. Eu não entendo por quê. Ou em relação à minha mãe, eu não fiz nada contra ela. Quando a gente entra com a questão, com toda a questão inteira, em toda a história, a pessoa consegue entender que não acolher o pai ou não acolher o que o pai fez como não pertencente a ela, traz a ela uma culpa que de fato não pertence. Mas ela carrega porque ela está se colocando maior que o pai, porque ela está se colocando acima do pai, ou simplesmente porque ela está se envolvendo em algo que não é dela, tá? Todas as vezes que nós nos enfiamos, nos infiltramos em situações que não pertencem a nós estamos abertos a carregar uma culpa que também não pertence a nós, né? Isso é uma visão maior, vamos dizer assim, uma visão talvez mais sistêmica, uma visão mais dentro de uma culpa sem sentido. De fato, eu não sou o culpado daquilo, não fui eu que fiz. Então, aí nós estamos trabalhando dentro da esfera da culpa sem sentido, tá? Eu realmente não fiz mal a ninguém, eu não causei dano a ninguém, porém, eu carrego essa culpa porque eu julgo, porque eu condeno, porque não acolho e não respeito aquela pessoa que de fato é a culpada, tá? E tem uma outra questão da culpa, que é quando você de fato tem a culpa, tá? Que é uma coisa muito difícil da gente entender. Eu trabalho muito com as pessoas assim, você é culpado? Você tem a culpa? Porque Bert diz, por exemplo, que nós estamos todo o tempo querendo nos livrar da culpa. E a única coisa que de fato nos faz evoluir é a culpa. Quando você se coloca intensamente inocente, você não sai do lugar que você está. Estando inocente, eu falo, bem, a culpa não é minha, eu vou sair. É só você ver quando tem briga de criança. De quem é a culpa? Não é minha. Pá, a criança já sai de cena, né?
Então, o que a criança ganha? O que nós, enquanto adultos, ganhamos quando a gente não assume uma culpa que é nossa? E o ser humano em si tem, tanto inconscientemente quanto conscientemente, um instinto de procurar culpados, né? Isso traz processos contra médicos, isso traz processos no trânsito, isso traz processos em acidentes, isso traz muitas questões jurídicas, porque as pessoas querem achar alguém que é o culpado por aquilo que foi o inevitável, ou por aquilo que foi uma tragédia, ou por aquilo que foi, outras palavras, ou por aquilo que foi até, quem sabe, uma resolução de uma questão familiar sistêmica, né? A gente sabe que isso também pode acontecer. Muitas vezes as coisas acontecem porque dentro daquele contexto, dentro daquela dinâmica familiar, precisa daquela situação para que algo se resolva, né? E nós precisamos encontrar um culpado para aliviar a nossa dor. E nós sabemos que somente nos liberamos de tal situação quando nós assumimos a nossa culpa. Qual é a sua parte naquilo que deu ruim, né? Qual é a sua parte que você não quer assumir, que você não quer encarar, porque encarar na sua cabeça vai dar um problema maior, as pessoas não vão gostar mais de você, esqueci a palavra, se decepcionar com você. Então eu não vou assumir a minha culpa, porque se eu assumir eu vou decepcionar as pessoas, aquela determinada pessoa me admira muito, então eu não vou assumir a culpa, porque senão ela não vai gostar mais de mim, ela não vai mais blá 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 blá. E você se emaranha em tantos problemas, em tantas questões, que você não consegue mais sair. Eu vejo muitas pessoas vindo para mim para se liberar de uma culpa que é dela, né? Então, quando eu falo isso no curso, sempre traz muita polêmica, porque eu trago muita questão, por exemplo, das mães das crianças pequenas, né? A mãe vem muito para mim assim: eu me sinto culpada. Então, vamos dar um exemplo, vamos colocar uma situação. Eu me sinto culpada porque eu trabalho muito e deixo os meus filhos muito sozinhos. Daí eu fico olhando. Tá. Você se sente culpada porque você trabalha muito e deixa os seus filhos sozinhos. Tá, e de quem é a culpa? Não é dos seus filhos? Eles estarem sozinhos não é culpa deles. Às vezes eu tenho a impressão que o que a pessoa quer é que a gente fala: não, fica tranquilo, eles vão ficar bem, vai ficar tudo bem. E não vai acontecer isso. Seus filhos estão sozinhos, estão sentindo a sua falta, tá. Assume isso e veja como é que você pode modificar essa situação. Mas muitas vezes nós estamos tão presos a crenças limitantes, a cultura, a conscientes familiares, de que em algum momento falaram para nós: quando você tiver filho, você precisa parar de trabalhar. Você não pode mais trabalhar em momento nenhum, porque senão os seus filhos vão surtar. Um exemplo bem hipotético. E aí você precisa trabalhar e você não dá conta porque você está presa nesse contexto, né? E o que nós sabemos é que, de fato, as crianças ficam melhor com os pais, sim, mas as crianças ficam muito melhor quando a mãe precisa sair, sai, e quando volta ela dá um tempo de qualidade para o filho. O problema é que a mãe sai culpada, volta culpada para casa e no extremo da culpa, em vez de ela brincar, em vez de ela aproveitar, em vez de ela curtir, ela fica ali borbulhando aquele sentimento de culpa, vibra negativamente em relação à criança e não aproveita momento nenhum. O que será que é lógico, de novo, não é bem ou mal nada disso, mas o que será que vale mais? Uma mãe o dia inteirinho em casa com essa criança, brava, zangada, muito insatisfeita por não estar trabalhando, ou essa mãe trabalhando e passando ali 2, 3 horas com esse filho de qualidade, né? Aonde será que entra a melhor posição nisso tudo? Não é verdade? Mas de novo a questão da culpa. E junto com a culpa vem a solução. Quando eu me sinto culpada, eu procuro então uma solução. Quando eu me sinto culpada, então eu vou atrás do que precisa ser feito, né? Eu falo muito,
Você se envolve numa fofoca, por exemplo, vou dar esse exemplo. Você se envolve numa fofoca, você está intimamente envolvido naquela fofoca. Você tem duas opções. Deu ruim a fofoca, a pessoa descobriu e virou um tendel danado. Tem duas opções. Assume a sua culpa. E quando você assume a sua culpa, você aprende e se retira de qualquer contexto de fofoca. Ou fica procurando culpados, não assume a sua culpa e daqui a pouco você faz daquela fofoca uma fofoca muito pior. Você envolve uma terceira pessoa porque você não dá conta de evoluir com aquilo que você precisaria assumir, né? Então, assim, quando a culpa é sua, assume sua culpa. Quando a culpa não é sua, procure a quem você está julgando. Procure a quem você está conectado da sua família, a quem você não está concordando, hierarquicamente alguém maior que você e você não está concordando com aquilo que aconteceu. Se são perdas, muitas vezes nós não estamos aceitando aquela perda, nós não estamos aceitando o destino da pessoa como ele foi. Nós não estamos trabalhando para que a gente possa fazer o nosso destino diferente daquilo. Nós não estamos olhando para tudo como foi. Quando a gente olha para tudo como foi, vem a solução e aí sim nós podemos nos liberar. Aí sim nós podemos nos retirar da culpa. Aí sim nós podemos não ser inocentes, porque o inocente não evolui, né? Entendem? Inocente. Quem é de fato inocente? Talvez os pequeninos, né? Mas nem eles são inocentes, porque as crianças estão todo o tempo conectadas aos pais, fazendo sentimentos adotados. O famoso conhecido amor cego. Quando eu amo acima de qualquer consequência, eu amo tanto, 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 que eu pego para mim as dores que pertencem aos meus pais, né? Então são inocentes? Também não, também são culpados por estarem intimamente envolvidos naquilo que eles não podem modificar, né? Que complicado, né? Lógico que tem vários outros contextos de culpa, mas não sei cadê a Roberta e as outras também que me falaram para falar sobre culpa. O que mais vocês querem ouvir sobre esse tema? Alguma pergunta que eu possa ajudar ou algo que vocês tragam aí? Tem alguma coisa? Roberto, cadê você? Parece que eu tô sem voz hoje. Fala sobre a culpa, sobre as coisas que não são nossa responsabilidade. Sobre sentir culpa sobre os erros dos outros, né? Dá um exemplo para me ajudar, Rô. Dá um exemplo prático, assim, para me ajudar. Porque, Rô, na prática funciona assim. Se o erro é do outro, você só se sente culpado quando você acredita que você pode fazer algo para modificar aquilo que pertence à pessoa, tá? Quando você quer fazer uma má ajuda, quer ajudar a pessoa que não te pediu, quer ajudar a pessoa que não pode ser ajudada e quer ser a muleta da pessoa para que ela solucione o erro dela, tá? Então essa é a maior causa de nos sentirmos culpados pelo erro que outra pessoa causou. Entra de novo a segunda situação. Você de fato não tem mesmo parte naquilo? Porque se você tiver, você precisa assumir, tá? Se você não tem mesmo, permita carinhosamente e amorosamente que a pessoa pague por aquilo e que você esteja à disposição dela para ajudar ela no que você tiver para ajudar, tá? Muitas vezes nós queremos dar algo para a pessoa que nós não temos ou queremos aliviar a pessoa. Isso eu acredito que aconteça bastante. Você tá vendo a pessoa mal porque ela de fato tem alguma culpa e você quer trazer um alívio para ela. E quando nós trazemos um alívio para a pessoa, a gente tira dela o processo de evolução de novo. Agora, se você diz, olha, o que será que você vai aprender com isso? O que será que isso vai te trazer de bom? Pá! Aí você ajuda a pessoa a não fazer de novo. O que nós não podemos é colocar as pessoas em posição de vítima. Vai ficar tudo bem. Ou senão aquela famosa frase, não foi nada. Cara, foi. Foi sim. E o que você vai fazer com isso? Não é não foi nada, vai ficar tudo bem. É foi, né? Eu falo muito, por exemplo, eu tenho filhos, eles quebram alguma coisa. Eu falo, meu amor, vai ficar tudo bem. Vamos catar. Lógico, foi você que quebrou. Agora não foi nada? Foi, quebrou um copo, vamos catar. Vamos catar junto, que não significa que eu vou ficar massacrando a criança. Por que você fez isso? Não prestou atenção? Não.
Ó, o copo quebrou, vem aqui comigo, vamos catar, vamos se organizar. Se eu puder te ajudar a organizar isso, a partir do momento que você assume aquilo que faz parte do seu processo, tá? É mais ou menos isso, Rô? Tem mais alguma coisa que você quer colocar que não entra exatamente nesse contexto, entra de alguma outra forma? Não. Tô esperando aí você. E tem uma outra questão bem bacana que a gente fala muito dentro da culpa, que também traz bastante movimento, que é a questão do desculpa, né? Ai, me desculpa significa eu tiro a culpa de mim e ponho em você, né? Então, a palavra que nós usamos é eu sinto muito por isso que aconteceu entre nós. Eu sinto muito por essa situação chata que ficou, vou fazer o possível para reorganizar. Eu sinto muito, acredito que eu tenha tido culpa também nisso quando permiti que a pessoa fizesse isso. Eu sei que é uma coisa muito forte que eu vou falar, mas o perdão, por exemplo, para nós o perdão é algo muito divino, né? Para mim, o perdão é algo que fica entre a pessoa e um ser superior a nós. Quando eu digo eu te perdoo, eu tô me colocando maior que a pessoa. Imagina eu, então, enquanto Vanessa, falando para minha mãe, para o meu pai, eu perdoo você. Ui, nesse momento eu me torno maior que os meus pais se tornam pequenos. E eu passo a ficar uma pessoa prevalecida, né? Porque eu perdoei. Imagina o perdão dentro de um relacionamento amoroso. O marido faz alguma coisa com a esposa e ela perdoa ele. Passa a haver um desequilíbrio entre os dois. Então a palavra, a frase é eu sinto muito por tudo que aconteceu, né? Eu não te desculpo porque a culpa é sua, você vai ver o que você vai ter que fazer. Eu sinto muito porque eu permiti que você fizesse aquilo que você fez comigo. E eu tento, dentro do possível, me colocar num processo em que não permitirei mais e assumirei a minha culpa pelo dano causado, né? Eu assumo a minha culpa pelo dano que eu causei para você ou para qualquer outra pessoa e eu permito que você assuma a culpa que você me causou. Eu autorizo que você assuma e pague o preço por isso, né? Pagar o preço é uma das coisas mais lindas que tem. Quando nós pagamos o preço, nós fechamos o ciclo e damos a nós mesmos o direito de recomeçar, de fazer de uma forma diferente, né? Temos mais 5 minutos aí. Mais alguma pergunta, mais alguma colocação que seja legal pra gente falar sobre esse tema? Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Mais alguma discordância? É tão legal quando nós podemos discordar de algo, né? Porque na discordância também há evolução. Todas as vezes que nós discordamos de algo, a pessoa pode procurar como é que ela vai fazer para achar uma solução para aquilo, né? Tudo bem? Vamos ver. A dica que eu dou sobre culpa é que a gente não fique tentando se livrar dela, tá? E nem fique tentando aliviar alguém que de fato tem ela e que a gente também não coloque uma pedra no caminho das pessoas que nós vemos como culpadas, tá? A culpa que nós julgamos é uma culpa inconsciente que tem dentro de mim por algo. Todas as vezes que eu aponto o dedo para alguém, tem quantos para mim? Pelo menos 3, tá? Então, dentro de nós há um movimento muito maior do que dentro do outro que eu tô julgando, que eu tô colocando o dedo, que eu tô querendo que a pessoa pague aquilo de qualquer jeito. E essa fala não envolve assassinatos, roubos, tá? A gente não tá falando sobre isso, até porque sobre isso da outra live nós devemos olhar com carinho para aquilo e nos retirar do que nos pertence, tá? É simples assim. A gente não tá falando sobre isso, a gente tá falando sobre todas as culpas do dia a dia, tá? Quando nós compramos algo e vem o sentimento de culpa. Ai, Ju! Quando vem o sentimento de culpa, quando nós compramos algo, é porque em algum momento eu prometi para mim mesma que eu não compraria, tá? Por isso vem o sentimento de culpa por ter comprado. Porque em algum momento que talvez eu não esteja lembrando, eu prometi para mim ou para alguém
que eu não gastaria mais, que eu não compraria mais, que eu não faria mais aquilo, tá? E daí, tá, eu me sinto culpada com razão. Eu tenho culpa mesmo, porque eu prometi que não compraria e comprei, tá? Então, assume a sua culpa e não faz de novo. E se fizer de novo, assuma de novo, faça e assuma quantas vezes for necessário até que você pare de fazer. Faz sentido pra você, Ju? Porque geralmente não tem outra explicação, é essa mesmo, tá? No sentido da compra por exemplo, às vezes eu falo, puta, eu vou pedalar segunda-feira. Prometi algo pra mim e fiz um compromisso. Aí eu não vou pedalar segunda-feira, eu me sinto culpada. Lógico, porque eu fiz um compromisso comigo mesma, eu me sinto culpada com razão. Eu sou culpada mesmo. Da próxima vez, ou não promete, ou não faz. Ou assume, tá? Ou não faz. Aí não faz e se sentir culpada, pá. Ou não faz as promessas infundadas, sem sentidas, feitas pelo calor da emoção, do desejo de ser uma pessoa melhor, né? Ou cumpre, tá? Que é uma forma boa aí de evolução, que é cumprir aquilo que você combinou, né? A culpa de comer, né? A culpa de comer é a Virna e a Mariana, né? A gente se sente culpado por comer muito, principalmente porque a gente não tem a necessidade daquilo, a necessidade física daquele alimento. A gente tem uma necessidade emocional, né? O que aquele alimento preenche dentro de nós? Aquele alimento preenche dentro de nós um buraco deixado por algo ou deixado por alguém, né? Não só o alimento, mas a gente que tem costume de comprar sapato, de comprar roupa sem necessidade, é a mesma questão dos alimentos. Quando nós ingerimos um alimento ou uma substância mais do que o nosso corpo realmente necessita, nós estamos preenchendo um vazio emocional, um buraco emocional que tem dentro de nós, que pode ter sido causado por alguém. Esse causado por alguém é o principal conteúdo da culpa. Em quem nós colocamos a culpa por esse vazio que existe? É uma mãe que partiu, é o pai que partiu, é um namorado que nos deixou, é um emprego que eu não consigo ser a melhor pessoa lá dentro. O que é, em quem nós colocamos a culpa pelo buraco, pelo vazio emocional deixado dentro de nós? É isso que a gente precisa encontrar quando consumimos mais do que precisamos. Qualquer tipo de consumo além daquele que a gente precisa, tá? Porque daí a gente entra no contexto de entender que ninguém é culpado por aquele vazio senão nós mesmos, que não damos conta de olhar para aquele amor que nos deixou, que não damos conta de olhar para aquela mãe que precisou partir e deixou um grande vazio dentro de nós. Então nós vamos encontrando pedaços, bons pedaços dentro de nós mesmos, para que a gente preencha aquele vazio e para que a gente entenda que somente nós somos capazes de nos preencher. Porque dessa forma qualquer um que vier vai somar e assim a gente não vai mais precisar consumir exageradamente, tá? A culpa da comida pode estar ligada aos abusos na infância? Pode, Virna. De novo entra a questão da culpa. Qual é o buraco que aquele abuso deixou dentro de mim? E quem é o culpado? Qual é a extrema ligação entre esse vazio que foi deixado e o abusador? Ou quem é que não me protegeu no momento daquele abuso? Porque a gente vai colocar a culpa em alguém por conta desse abuso, não vai? O meu pai não me protegeu, a minha mãe não me protegeu, ou até mesmo no abusador. Aí a gente já entra num contexto bem mais amplo, que é a questão dos abusos, tá? Que daí eu não vou colocar aqui. Sim, Virna. Não que a obesidade esteja ligada ao abuso, não, tá? Mas entre os contextos de obesidade tem sim a questão do abuso, porque entra como uma forma de proteção. Vamos entender? Se eu fui abusada em algum momento da infância, agora obesa, eu me protejo, ninguém mais vai vir, porque eu tô protegida. Eu tô protegida por toda aquela camada que tem em mim. Assim ninguém se aproxima de mim. Tá? Assim eu ganho aquela proteção que eu não ganhei no momento daquele abuso, tá? Lógico que tem muitos outros contextos, seria um assunto somente sobre abuso, sobre obesidade, sobre peso, que a gente poderia falar num outro momento, tá? Mas acho que já fica alguma coisinha aqui. Tudo bem? Respondido aí?
Aquilo que vocês queriam de uma forma bem simplificada, bem resumida, né? Porque são assuntos bem mais intensos, tá? Essa semana a gente vai jogar um pouquinho mais de conteúdo, é uma semana mais tranquila. Na quarta-feira, dia 21, nós temos o grupo de constelação aqui em Maracaju. É o nosso único grupo do mês, nós estamos fazendo um grupo por mês. A Natália também está fazendo o grupo de constelação no espaço da Pax. Geralmente não vai cair na mesma data, tá? Então, agora mais uma opção aí, né? Nova data de constelação, nova consteladora, e a gente tá aí abrindo o campo cada vez mais a serviço da vida para todos aqueles que precisarem, tá bom? Meia hora de live é mais ou menos o que a gente programou. Deixem os comentários de vocês sobre outros assuntos pra gente falar, tá bom? Um beijão para todo mundo. A live vai ficar gravada e também vai ser lançada no YouTube, tá? Eu coloco o link do canal para vocês na bio, tá bom? Gente, um beijão. Bom restinho de domingo para vocês. Poli, vou sim. Eu vou fazer um grupo de constelação, o da Savana. Agora tem uma das vezes que a Savana vai constelar que eu vou estar com ela em Dourados, tá? A gente ainda não tem data definida, mas o pessoal de Dourados também eu vou estar fazendo constelação aí com vocês, tá bom? E eu coloco a data assim que a gente já tiver a data, eu coloco aqui pra vocês. Gente, um beijão, boa noite pra todo mundo e qualquer dúvida vocês me chamam que a gente vai responder com o maior carinho aí, tá? Um beijão, gente.